Deus. Graças e paz, igreja. Motivo de alegria, né? Nós, primeiramente, acordar mais um dia. Você já foi grato a Deus pela vida que Ele te deu hoje? Pelo presente que você vive hoje? Às vezes na correria do dia a dia, e a gente em busca de tantas coisas, sonhos, projetos, e às vezes a gente esquece de ser grato pelo, vamos chamar de mínimo, que na verdade é tudo que nós temos. O ar que nós temos para respirar. Muitas pessoas hoje não puderam acordar, muitas estão em um hospital, mas Deus permitiu que você estivesse aqui hoje. Então essa é a maior dádiva que nós recebemos hoje. Então, independente dos seus problemas, independente daquilo que você tem passado, se talvez a sua vida financeira não tenha sido boa, se talvez a sua vida lá fora, profissional, não tenha sido boa, saiba que se você está aqui é porque Deus tem um projeto para a sua vida. Se você está aqui nesta manhã é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Quero ser grato a Deus, a vida do diácono Alex, diácono Rafael, que sempre nos dá essa oportunidade de estar aqui. Irmão, não é fácil não, viu? A gente tenta até correr um pouquinho, mas a gente tem que dizer, eis-me aqui. Eu sempre digo que eu amo servir o Senhor. E o que eu faço menos questão, acredite, é de estar com o microfone na mão. Eu podia fazer qualquer coisa. O que eu faço menos questão é estar com o microfone na mão. Mas quando eu me ajoelho para orar, eu digo, Senhor, que não seja como eu quero, que seja como o Senhor quer. Então, eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado para quando o Senhor precisar de você. Então não depende de mim, tudo é sobre o Senhor. Então, é muito bom estar aqui. Quero agradecer a Deus na vida do nosso pastor Antônio, pastor Fabiano, meu discipulador, pastor Léo. Glória a Deus. Agradecer a vida da minha mãe também que está aí. São pessoas que não só me ajudaram, né, mas que acreditaram em mim e me fizeram chegar a lugares que eu nunca imaginei. Talvez hoje você pode me ver ou você me conheceu aqui, mas eu nunca na minha vida imaginei estar em cima de um altar, muito menos com o microfone na mão. Mas nós precisamos entender que no decorrer da nossa vida existe um autor e um consumador da nossa vida. E nós precisamos estar sempre de olhos abertos, com o coração aberto, para receber aquilo que Ele tem para nos dizer. Amém? Bom, eu sempre digo que o quanto é importante a gente estar em um ambiente, em um lugar onde existe milagre, onde existe palavra, onde existe algo que muda o nosso interior, a nossa mente. A Bíblia diz que havia um homem que foi carregado pelos seus amigos até um lugar para ele ser curado. A Bíblia também fala de uma mulher de um fluxo de sangue que ela precisou sair do lugar onde ela estava para ir até Jesus, para ela receber a cura. Cauê, então é o ambiente que faz o milagre? Não. Mas Jesus no ambiente, alguma coisa acontece. Tem milagre. Então procure sempre estar em um ambiente como esse. Procure sempre estar em um ambiente onde o milagre é provocado. Deus não precisa de ambiente para fazer milagre. Deus não precisa de ambiente para fazer nada. Mas a gente precisa ter a certeza que quando Jesus está no ambiente, alguma coisa acontece. E muitas vezes nós precisamos ir até esse ambiente.
Assim como este homem foi levado para ser curado, assim como essa mulher teve que sair, largar a situação que ela tinha, para poder ir até o milagre. Amém? Glória a Deus. Dá para enxergar bem o telão daí? Acho que dá, né? Um pouco mais para cá. Aí. Glória a Deus. Paracletos. Pode colocar aqui o primeiro slide, por favor? Eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar ali. Paracletos é uma palavra que é de origem grega, que significa chamado para ficar ao lado, aquele que consola ou conforta, encoraja, reanima, revive e intercede. Pessoa que protege ou defende, auxiliador, ajudador, advogado, consolador e intercessor. Você sendo cristão ou não, se você for procurar esta palavra onde quer que for, você vai chegar nesse significado. E é interessante que ele não é tratado como algo, não é tratado como alguém. Se você ler tudo aquilo que nós falamos, ele é tratado como uma pessoa. Pode passar o segundo, por favor. Não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, honra, majestade e glória. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Por isto, o Filho é plenamente divino, assim como o Pai e o Espírito. Aleluia. Todos eles são um. E nós sem Ele não somos nada, não somos ninguém. Se não fosse o fôlego de vida que nós tenhamos aqui hoje, nós não seríamos nada. 1 Coríntios 8:6 diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Mas é engraçado, você sabe qual é o verdadeiro significado de pai? Nós sabemos o que significa. Muitos aqui, mães e pais, sabem o que é ser mãe e pai. Mas você já parou para pesquisar o verdadeiro significado de pai? Pode passar o terceiro, por favor. Palavra pai, que é uma palavra do latim que significa pater, que representa autor, criador, fundador, benfeitor ou protetor. Criador, autor ou gerador de algo. Muitas pessoas podem te apresentar uma religião, mas nenhuma delas vai te apresentar um pai. Muitas pessoas podem te apresentar, e eu não estou aqui para falar de mal de nenhuma religião, mas de uma coisa é certa: nenhuma delas vai te apresentar um pai. Nenhuma delas vai te apresentar um Deus que um dia entregou o seu único filho, que se entregou numa cruz por mim e por você. Nenhuma religião vai te mostrar isso. Então não existe nada mais importante do que nós termos um relacionamento com este Pai, que um dia nos deu vida, que um dia tomou o nosso lugar, que um dia se fez pecado por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu.
sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ninguém poderia te amar mais do que Ele. Talvez a minha mãe, talvez o meu pai. Não, a Bíblia nos diz que ninguém poderia amar mais do que Ele te amou. O amor dele é um amor imutável. Ele não muda de acordo com o que nós fazemos. Ele não muda de acordo com o nosso humor. Ele não muda se, hoje eu não estou bem. Não. O amor dele está sempre de braços abertos para te receber. Independente daquilo que você tenha feito, independente daquilo que você tem passado, o amor de Deus, ele não muda, ele é único. Somos nós que mudamos. Hoje nós estamos bem, amanhã nem tanto. Hoje eu quero ir para a igreja, hoje eu vou adorar. Mas não, hoje eu não estou bem não, sabe? Hoje eu não vou para a igreja. Imagina se Deus fosse assim. Imagina se chegasse um dia, Deus me ajuda. Não, filho, hoje não dá. Hoje eu estou naqueles dias, não dá. Não, o amor dele é imutável. Ele não muda, ele não altera, ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo desde o início da eternidade até hoje. Em Gênesis 1, nos diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É engraçado que, se nós se atentar a isso, o Espírito de Deus, ele já existia desde a criação do mundo. O Espírito, ele não é aquele que passou a existir em Atos 2. Não, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis 1, que o Espírito ele já pairava sobre as águas, flutuava, pairava sobre o lugar, sobre o ambiente. Então não existe nada que aconteça na terra que o Espírito, o Paracletos, não esteja presente. Não existe nada que aconteça na sua vida, não existe nada que aconteça na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos, em que Ele não esteja presente. Agora, o que vale dizer é se nós estamos permitindo que Ele esteja presente quando nós tomamos as nossas decisões. Porque Ele está presente, desde a fundação do mundo. Mas e nós? Estamos presentes com Ele? Porque o Espírito de Deus, ele não chega arrombando a porta, não. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser chamado, e ele precisa de um relacionamento para que ele venha fluir na nossa vida. Então vale nós olharmos para nós e a gente repensar. Será que este Espírito, que existe desde a fundação do mundo, será que eu tenho tido relacionamento com Ele? Será que eu tenho convivido com Ele? A primeira pessoa que você deve conviver todos os dias não é seus parentes, não é seu filho, não é sua mãe. A primeira pessoa precisa ser Deus. Quando Deus estiver no centro da sua vida, tudo ao seu redor vai ser diferente. Agora, quando nós colocamos outras coisas na frente de Deus, nós não podemos o responsabilizar por aquilo que acontece. Mas quando nós entregamos a nossa vida para este Espírito, quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que este Espírito, ele nos dê direção, aí a nossa vida é diferente. Nós precisamos ter esse relacionamento todos os dias. O relacionamento com o Espírito Santo é a coisa mais importante na vida de alguém. Sem este relacionamento nós não somos nada. É como uma pessoa que vaga pela terra. Ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Porque o Espírito, ele está desde a criação do mundo. Ele é o princípio, ele é o fim.
Sem Ele nós não podemos fazer nada. E nós, como homem, também fomos formados de dentro de Deus. Antes de termos um corpo físico. Assim como o Espírito habita lá desde Gênesis, antes da criação do mundo, nós também, eu e você, também fomos formados dentro de Deus. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus já havia te planejado. Isso não é eu que estou te falando, é a palavra que diz. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi escolhido, você foi apontado, você foi formado com um propósito antes de estar no ventre da sua mãe. Não existe absolutamente nada que você possa fazer na sua vida que vai aumentar o amor de Deus por você. Não. Nada que você possa fazer vai aumentar o amor dele por você. Mas também não existe nada que você possa ter feito um dia que vai diminuir o amor dele por você. O amor dele é imutável. Ah, Senhor, mas eu errei. Só o Senhor sabe o que eu fiz. Não. O amor dele, ele não se altera. Ele não muda. Ah, se eu orar mais, se eu adorar mais, se eu cantar mais, eu acho que Jesus, ele vai gostar um pouco mais de mim. Não. Nada que você possa fazer na sua vida pode aumentar esse amor. Mas é maravilhoso também, porque não existe nada que você possa ter feito. Não existe erro que você possa ter cometido que vai diminuir o amor de Deus por você. Ele não muda. Ele não sofre variação. Mas nós vamos conhecer também um espírito que ele se entristece com os nossos erros. Porque ele não compactua com erros e nem com pecado. Mas ele está sempre de braços abertos, te esperando para voltar. Esse é o Deus que nós servimos. Romanos 8:38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Não existe nada que possa te separar do amor de Deus. Não existe demônio no inferno que possa te separar do amor de Deus. Nada. Só existe uma pessoa que pode fazer essa separação, e é você mesmo. A única pessoa que pode fazer isso, que pode se distanciar de Deus, porque Ele está sempre lá, sou eu e você. Com as nossas atitudes, do jeito que nós andamos, do jeito que nós caminhamos. Mas é importante a gente saber que fora isso não existe nada, não existe ninguém que possa nos separar deste amor. Então saiba disso, que independente daquilo que você fez, que independente daquilo que aconteceu, Deus não muda o que Ele tem ao seu favor. Deus não muda o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Jeremias 1, verso 5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de você ser formado, Deus já havia te escolhido. Cauê, mas como isso? Nós já existíamos dentro de Deus.
Nós fomos formados do pó da terra, mas Deus soprou o seu Espírito dentro de nós. Por isso nós estamos aqui. Então você não foi formado, você não foi gerado no ventre da sua mãe. Primeiro você foi gerado dentro de Deus. A sua origem, você não nasceu na terra. Nós nascemos no céu. Nós nascemos dentro de Deus. E Deus soprou o seu Espírito aqui na terra. Então nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. A terra não é a sua origem. A sua origem é o céu. Por isso que quando nós estamos aqui, e às vezes nós ouvimos alguma coisa, e às vezes nós estamos adorando, a gente sente aquela coisa que a gente não consegue explicar. Sabe, algo que toca dentro da gente. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei aqui dentro, eu me lembro onde eu estava sentado, eu me lembro a roupa que eu estava vestido, e quem sempre me fazia o convite era meu irmão, não era a mãe? Sempre. E eu, não, esse negócio de igreja aí não é para mim não. Não, sai fora, não. E todo dia ele ia e falava, eu falava, ô mãe, o Caio tá ficando doido. Tá ficando doido com esse negócio de igreja, agora toda hora igreja. Vamos. E eu, não vou. Aí teve um dia que eu falei, tá bom, eu vou, vai. De tanto me encher o saco, para ser sincero, eu falei, não, eu vou. Mas quando eu entrei aqui, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu estava sentado ali, eram uns bancos de madeira. E eu lembro que eu estava sentado nesse lugar e eu comecei a sentir algo que eu não conseguia explicar. Eu comecei a sentir algo dentro de mim que eu não conseguia. E eu começava a chorar e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Aí eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não paro de chorar, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a ficar com vergonha de mim mesmo. Eu comecei a ter vergonha, porque eu olhava para um lado e falei, está todo mundo me olhando. E eu chorando desse jeito aqui. E eu sem entender nada. Mas ele já tinha entendido tudo. Ele já tinha planejado tudo. Talvez não estava na minha agenda. Talvez não estava na sua agenda estar aqui. Mas estava na agenda dele. Sempre esteve na agenda dele. E depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Por isso que quando nós sentimos esse negócio diferente, vou chamar de negócio, essa coisa diferente, é porque nós não somos daqui. Porque a nossa natureza, ela reconhece o seu Criador. Então, quando nós estamos aqui, nós sentimos isso, nós estamos reconhecendo o nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos gerou. Então, talvez se isso aconteceu com você, saiba que você está no caminho certo. Mas eu nunca esqueci desse dia. Eu senti um constrangimento bom assim, mas tão grande, que eu olhava para o lado e falava, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu não sou desse jeito, o que está acontecendo comigo? E glória a Deus por isso. Porque Deus, Ele está sempre de braços abertos. Deus, Ele está sempre nos esperando. Somos nós que muitas vezes rejeitamos. Se você hoje pôde convidar alguém, se você hoje pôde chamar alguém, e essa pessoa não pôde estar aqui, fique tranquilo. Porque cada vez que nós fazemos isso, é uma semente gerada. E eu acredito que muitas sementes foram geradas para que eu estivesse aqui. Sementes que talvez eu nem imaginava que foram plantadas. Mas glória a Deus, porque deu certo. E nós precisamos plantar essa semente. Não só na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Por onde você andar, plante essa semente. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor e para o Senhor, nunca, jamais é em vão. Talvez você pode falar com alguém hoje aqui. Talvez você pode conversar com alguém hoje, trazer alguém até aqui. Essa pessoa, ela pode mudar assim como um dia eu mudei.
E amanhã essa pessoa, ela pode estar trazendo uma palavra para alguém da sua própria família. Nós não sabemos os meios que o Senhor trabalha, mas nós sabemos que Ele trabalha dia após dia, noite após noite. Porque o Espírito, Ele sempre está pairando. Ele paira sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, Ele paira sobre a sua vida. Este Espírito, nós precisamos nos relacionar com Ele todos os dias. Aleluia. Ah, Cauê, mas você não conhece minha vida. Você fala que nós fomos formados dentro de Deus, mas você não conhece. Eu sou fruto de um aborto que deu errado. Minha mãe não me queria, meu pai não me queria. Eu não conheço minha mãe, eu não conheço meu pai. Talvez seja fácil para você dizer, você tem mãe, você tem pai. Eu preciso te dizer algo. Não existe nada que aconteça na terra sem a permissão de Deus. Nada pode surpreender Deus. Alguém não engravida. Não acontece algo aqui na terra e Deus, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não. Para tudo existe um propósito. Independente da forma a qual você veio chegar até o mundo, Deus, Ele já havia traçado um propósito para a sua vida. Deus não improvisa nascimento de ninguém. Ah, eu não fui desejado, Deus não improvisa nascimento de ninguém. Se você está aqui hoje, foi porque Deus quis que você estivesse aqui. Milhões, milhares de pessoas poderiam estar no seu lugar, mas foi você que Deus escolheu para estar aqui. Foi você que Deus teve um propósito para estar aqui. Nada pode surpreender Deus. Nada pega Deus de surpresa. Porque com Deus não existe acidente. Não existe acidente. Ah, meu Deus, aconteceu. Agora vamos ver o que a gente vai fazer. Não. Nós fomos gerados dentro dele. É impossível algo acontecer sem a permissão de Deus. E lembre-se, ainda que você tenha vindo nessa situação, você tem um Pai que te ama além de todas as coisas. E este Pai, Ele é como um Pai. Ele é mais do que um Pai terreno. Porque Ele é um Pai que um dia se entregou por mim e por você. Ele é um Pai que conhece os nossos pensamentos, conhece as intenções do nosso coração. E está sempre de braços abertos para nos receber. Então você não foi criado com um propósito. Você não nasceu, você não veio à terra, e aí Deus, vamos agora fazer um propósito para Ele. Não. Você nasceu com um propósito. O propósito já existia antes de você ser gerado. Passa ao próximo slide, por favor. Que é significado de propósito. Eu acho que eu errei aí na hora que eu passei. Significado, propósito. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Intenção de fazer algo. Projeto, desígnio. Aquilo que se busca alcançar. Objetivo, finalidade. Com o intuito. Então, quando nós falamos para um propósito, é com um objetivo, é com um objetivo de quê? De uma finalidade, para um propósito. Não foi com um propósito, foi para um propósito. O propósito existia antes de você. Quando você foi gerado, quando você nasceu e quando você veio ao mundo, você já tinha um propósito dentro de Deus. Deus já havia escrevido os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Ele sabe aonde você nasceu, Ele sabe a hora que você foi dormir ontem, Ele sabe a hora que você acordou ontem. Ele também conhece os seus problemas. Ele também conhece a sua mente. Ele sabe o que você passa. Não pense
que acontece alguma coisa na sua vida sem que Ele saiba. Eu vou te provar isso. Olha o que Davi diz em Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que já o Senhor tudo conheces. Deus conhece um fim antes mesmo de um começo. Deus conhece a sua vida antes mesmo de você mesmo conhecer. Antes de você ser gerado, Deus já havia escrito um propósito para a sua vida. Aí Davi continua. Salmo 139, 13. Isso é muito forte. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Meu Deus. Deus já havia escrito a sua vida antes de você nascer. Meu Deus. Davi diz que antes de ser formado, de ser um embrião, Deus já o conhecia. Meu Deus. Mas esse Deus tão poderoso, por que é que muitas coisas na nossa vida não dão certo? Mas Ele é tudo isso. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, nós começamos a entender tantas coisas e tantos erros que nós já cometemos. E por isso, hoje nós não estamos vivendo o propósito de Deus. Mas também quando nós conhecemos este propósito e nós temos esse relacionamento, nós começamos a entender que nós vamos começar a caminhar em um caminho que vai nos levar direto para o nosso propósito. Porque sem relacionamento com Deus, você só pode desfrutar de algo que você conhece. Se você não sabe que tem um propósito, se você não sabe o porquê veio ao mundo, se você não sabe por que está aqui, qualquer caminho serve para você. Qualquer caminho. Agora, quando eu sei onde eu fui gerado, quando eu sei aonde eu fui formado, quando eu sei que Deus já havia escrito os meus dias na terra, aí eu preciso chamar à existência tudo aquilo que Deus disse ao meu respeito. Aí eu preciso olhar e falar, não, eu preciso viver este propósito. Aconteça o que acontecer, mas eu preciso viver este propósito. Aleluia. Por isso, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Pode passar o próximo slide, por favor. Foi aí que eu errei. É o outro. Acho que é antes. Esse aí. Fui eu que errei, tá? Onisciente, que tem o saber absoluto e pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Onipresente, que está presente em todos os lugares e em todas as partes. E onipotente, que pode tudo, que é
Todo-Poderoso. O Deus que você conhece, Ele é esse Deus. Ele é o Deus que sabe e conhece todas as coisas. Ele é o Deus que conhece a sua entrada, a sua saída. Conhece o seu deitar e o seu levantar. É o Deus que conhece os seus problemas. Acontece tantas coisas na nossa vida. Vou falar por mim, que às vezes a gente olha e fala, não é possível que Deus não está vendo. Não é possível que Deus não está vendo o que está acontecendo. Mas saiba que Deus, Ele sempre está no controle. Nada pode fugir do controle de Deus. Quando nós permitimos esperar, quando nós permitimos que Ele faça ao invés de nós, nada foge do controle dEle. Não existe nada que você passe na sua vida. Não existe nada que você já passou na sua vida que Ele já não soubesse. E às vezes Ele nos ajuda em coisas que nós nem imaginamos. Quantas vezes talvez você olhou e disse, Senhor, agora não consigo, agora não dá mais. Não dá. Mas se você está aqui é porque você venceu aquilo. Se você está aqui hoje é porque você já venceu diversas coisas que já aconteceu na sua vida. Deus não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Deus não vai permitir tentação maior do que aquela que você possa suportar. Porque Ele nos conhece. Davi aqui diz que Ele conhece o deitar, o levantar. Conhece o pensamento antes dele se formar. Então saiba de uma coisa. Deus, Ele conhece o seu íntimo, o seu profundo. Ele conhece os seus sonhos, os seus projetos. Ele sabe o que você estava pensando antes de dormir. Ele sabe o que você pensa quando chega aqui. Ele conhece as suas orações, ainda que você nem abra a boca para dizer. A Bíblia diz que Deus conhece até o nosso choro. O nosso choro, a Bíblia diz que o Espírito, ele traduz para Deus de formas inexprimíveis. Sabe quando você se ajoelha e você não consegue dizer uma única palavra? A Bíblia diz que esse choro, o Espírito, ele leva até a Deus. Então nem a lágrima que você derrama, ela é em vão. Nem a lágrima que cai dos seus olhos, ela é em vão. Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Então esse Espírito que nós falamos, ele não é algo que possa ser preso, ele não é algo que possa ser escondido, ele não é algo que possa ser tirado de você, escondido de você. Uma vez que você o conhece, saiba que Ele sempre está com você. Talvez Ele não possa ser tocado, mas Ele pode tocar você aonde quer que você esteja. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, ela vai aonde o homem não pode ir. O Espírito de Deus, Ele toca onde o homem não pode tocar. Então quando nós oramos, quando nós pedimos, talvez por alguém que está longe, talvez por alguém que você nem pode ver mais, talvez nós não podemos, mas a Bíblia diz que este Espírito, este poder, Ele pode alcançar aonde o homem não pode alcançar. Ele pode tocar aonde o homem não pode tocar. Porque ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado, ele não pode ser preso e muito menos escondido. Mas Ele está em todos os lugares. Inclusive Ele está aqui. Ele está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor. Aleluia. E aí, nós começamos a ver o Espírito, Ele vindo e agindo através da vida de pessoas. Lá no Velho Testamento. Juízes 11, 29. Diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa e Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté.
Então, nesse tempo, nós vemos que o Espírito que nós falamos aqui, ele vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, e os direcionava, capacitava eles em determinados momentos, para que eles tivessem a direção de Deus. Mas hoje nós vivemos algo sobrenatural. João 14,16 diz assim: olha o que Jesus diz: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Eu fico imaginando os discípulos naquele tempo. Mas o que pode ser melhor do que andar junto com Deus? O que pode ser melhor do que ver, do que conviver com Jesus? Eu fico imaginando, mas do que é que ele está falando? Porque o que seria melhor? Imagina você caminhar com Jesus. Imagina você andar com Jesus. Você vê milagres, prodígios, maravilhas. Você presenciar tantas coisas. Mas aí Jesus estava falando: antes vocês andavam comigo, mas agora eu vou andar dentro de vocês. Antes vocês caminhavam comigo, antes vocês viam o que eu fazia, mas agora vai ser diferente. Este Espírito, eu vou andar dentro de vocês, eu vou caminhar dentro de vocês. Este Espírito, ele não quer só vir sobre, ele quer te direcionar, ele quer te dar direção, ele quer te mostrar o caminho, ele quer te falar: não, vai por aqui. Eu fico imaginando os discípulos naquele tempo. O que deve ser melhor do que ver Jesus? Ter Jesus dentro de você. Hoje nós vivemos uma dádiva que lá no Antigo Testamento essas pessoas não puderam viver. Hoje, talvez quando um dia você chegar no céu, talvez você pergunte: meu Deus, talvez você, não sei, queira encontrar tanta gente. Mas eu fico imaginando que a maior curiosidade não é nós para com eles, mas é dele para com nós. Porque eu fico imaginando eles: Cauê, Lucas, como é que é ter Deus dentro de você? Como é que é Deus andar dentro de você? Como que é isso? Porque antes eles não provaram disso. Eles não tinham o Espírito morando, habitando dentro deles. Mas hoje nós temos isso. Hoje nós convivemos com isso. Hoje Ele anda, Ele caminha, Ele nos dá direção. Sabe aquela voz que você ouve? Tem duas, eu sei que tem duas. Tem a ruim e tem a boa. Não é possível que seja só na minha cabeça. Não é possível. Isso não é obra do acaso. Essa voz, este sentimento, é Ele. É Ele que todo dia bate, Ele martela, todos os dias. Porque Ele quer que nós sigamos o caminho da verdade, o caminho da vida. Este Espírito que habita dentro de nós, Ele anseia que nós tenhamos relacionamento com Ele. É o maior desejo de Deus, que todos os dias nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Aleluia. Agora voa. Aleluia. Então esse Espírito, Ele não quer só mais vir sobre, como naquele tempo. Não. Deus, Jesus, assim achou por bem que Ele andasse dentro de nós, que Ele caminhasse dentro de nós. Então, se nós formos parar para ver, Ele não veio porque nós merecíamos.
mas porque nós precisávamos dele. Nós precisávamos dele. Por isso Jesus diz: eu vou, mas eu deixarei o Paracleto. Eu deixarei um Consolador, para que esteja com vocês em todas as coisas. Aleluia. E aí no Evangelho de João ainda, Jesus, ele apresenta o Espírito Santo como Paracletos. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará sobre toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, se nós formos olhar bem, o Espírito ele veio primeiramente nos convencer do pecado, nos mostrar a verdade, nos mostrar o caminho. Mas João já estava falando isso lá em 1 João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se despiu da sua glória e, através de Jesus, ele caminhou. O próprio Verbo se fez carne. Ele se despiu, se desfez da sua glória para morar, para habitar em nós. Por isso, Jesus diz em João 14,16: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então essa verdade que nós falamos, ela nunca foi algo. A verdade não é algo, a verdade era alguém. A verdade não era algo. Já era o Verbo. Já era o Verbo que se fez carne. A verdade era alguém. Ele é uma pessoa. Mas para que este Espírito, esse Deus, ele viva dentro de nós, é necessário que nós, primeiramente, que a gente queira, e segundo, que nós sejamos libertos. Porque se João diz que esse Deus, ele veio para nos mostrar a verdade, então que verdade é essa? Se ele veio para nos convencer do pecado, então existe alguma coisa aí que a gente precisa entender. Convencer do quê? Convencer de quem? E que verdade é essa? E todos, é engraçado isso, todos nós precisamos ser libertos. Todos, inclusive eu, todos os dias, todos os dias. Que às vezes quando nós falamos de ser liberto, às vezes nós achamos que é, nossa, mas como assim? O primeiro trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua é libertar você, é me libertar de mim mesmo, é te libertar de você mesmo. Ah, Cauê, mas como assim? Este Espírito vem para nos convencer de uma vida de pecado. Este Espírito, ele veio para nos mostrar a verdade, nos mostrar o caminho e nos mostrar vida. João 8:29 diz assim: tenho dito essas coisas, muitos creram nele, disse Jesus aos judeus que haviam crido.
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus aqui está falando para quem já creu nele. Porque a Bíblia diz, tenho dito essas coisas, muitos creram nele. Então, quando eu leio isso, eu entendo que libertação não é só para o ímpio. Libertação não é só para quem está no mundo. Libertação também é para mim, que creio. Libertação também é para você, que crê. Ah, Cauê, mas como assim? O problema é que muitas vezes a gente acha que libertação é vir alguém aqui, cair e ser liberto. Ah, ele foi liberto. Não. Nós estamos errados quando nós pensamos isso. Porque todos os dias nós precisamos nos libertar dos nossos pensamentos, dos nossos desejos da carne, da nossa mente muitas vezes pecaminosa. Nós vamos ser tentados, mas o pecado é ceder à tentação. Então, quando eu leio isso, libertação não é só para o ímpio, é também para o crente. Libertação também é para mim que creio, também é para você que crê. Porque, irmão, libertar do diabo, Jesus já nos libertou há mais de 2000 anos atrás. Você já é livre há muito tempo. Nós já somos livres. Quando Jesus se entrega naquela cruz, Ele já nos libertou. A Bíblia diz em Isaías 53 que nenhuma condenação há sobre você. Então, disso nós já fomos libertos há muito tempo atrás. Agora, o que nós lutamos todos os dias, que é uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Todos os dias. Eu sei quais são as minhas. E você também precisa conhecer quais são as suas. O que a minha mente me leva a pensar, o que minha mente me leva a imaginar. Eu creio que isso não acontece só comigo. Então, todos os dias, nós precisamos nos libertar. Todos os dias, nós vamos vivenciar, presenciar essa guerra entre carne e espírito. Esse é o nosso maior inimigo. O seu inimigo não é o diabo. O seu inimigo não é os demônios. Eles já foram vencidos. Eles já conhecem até o fim deles. Eles já sabem que eles já foram vencidos há mais de 2000 anos atrás. E ele conhece o seu fim. A nossa guerra é contra nós mesmos. A sua guerra é contra você mesmo, contra a sua mente. Essa é a nossa guerra de todos os dias. Porque do diabo nós já fomos libertos há muito tempo. Às vezes nós falamos, inclusive até eu mesmo, que... Não, já foi liberto há muito tempo atrás. Às vezes nós resgatamos, parece que nós resgatamos o diabo para o presente. Não, ele já conhece o seu fim. Agora, a nossa luta diária é contra a nossa carne. É contra isso que nós vamos lutar todos os dias. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entrega a nossa vida, nós sofremos uma transformação de mente, de corpo, de alma e de espírito. E aí nós começamos a conhecer essa guerra. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Cobiça aqui é desejo. Desejar algo ardentemente, de qualquer forma, de qualquer maneira. São desejos da carne. Aí Mateus 26:41 vem dizendo assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não entenda isso como uma desculpa. Tá? Que às vezes a gente pega isso, mas sabe como é, a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas ainda bem que ela é fraca. Imagine se ela fosse forte.
A carne é fraca, mas o Espírito, ele está sempre pronto. Sabe aquela voz que nós ouvimos? A voz do bem e a voz do mal. Como naqueles desenhos, sabe, que a gente vê? Isso é real. Isso de fato acontece. Às vezes você pode ter pensado em fazer tantas coisas que aí você fala, não, melhor não. Não, porque se eu fazer isso, é Deus te direcionando. Mas essa guerra que nós sofremos, ela é inegável. Nós temos elas e vamos viver essa guerra até o fim dos nossos dias. Mas a Bíblia diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele estará com você. O Paracletos, o Espírito Santo que nós falamos, Ele estará com você todos os dias. E eu lembro que isso aconteceu muito comigo. Essa guerra entre a carne e o Espírito. Eu lembro que quando eu comecei a vir para a igreja, depois daquilo que eu te contei, e aí eu comecei a vir. Eu vinha, e aí a gente começa a sofrer um confronto dentro de nós. E eu me lembro que, às vezes eu vinha para cá, e eu me sentia bem. Eu sentia algo diferente. Era bom. Mas aí no final de semana, eu estava bebendo, eu estava na rua, eu saía. Mas eu falava, Deus, eu gosto de estar lá. Me faz bem, sabe? Eu me sinto bem. Mas quando chegava o final de semana, eu queria estar no bar, eu queria estar bebendo, eu queria sair, eu queria fazer tudo o que eu queria fazer. E aí o que acontece aqui? É uma guerra entre a carne e o Espírito. Eu me lembro que eu vinha para cá, e aí muitas vezes eu começava a pensar, o próprio Espírito me mostrava, cara, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. E eu parei de fazer muitas coisas. Eu gostava muito de futebol. E aí, como eu comecei a ir para a igreja, aí eu comecei a parar de ir nos jogos. Só que aí, quando tinha jogo no domingo, aí eu falava, não, eu já parei de ir para o jogo, agora deixar de assistir o jogo em casa, aí também não dá, né? Aí eu faltava. Aí eu não vinha. Eu falava, Deus, o Senhor me conhece, né? Eu já parei de ir, agora eu vou parar também de assistir? Aí não dá, né? Olha o pensamento. E eu não vinha. Eu falava, não. Então, essa semana, eu já vou na quinta, porque aí domingo tem jogo, eu já falto. Olha o pensamento. Mas mal sabia eu que o Espírito já estava trabalhando na minha vida. E eu deixei de fazer muitas coisas. Mas tinha algo que eu não conseguia. Eu olhava e falava... Minha mãe sabe, eu bebia muito. Bebia ou não bebia, mãe? Eu bebia muito. Quando me chamava assim para sair, eu falei, se não for para beber, eu nem vou. Eu nem saio de casa. E aí eu olhava, e às vezes eu olhava para o céu e eu falava, nessa guerra de carne e espírito, eu falava, Senhor, eu deixo de fazer tantas coisas, mas isso eu não consigo. Eu me lembro que eu olhava para o céu e eu falava, eu não consigo. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Eu fui sincero, eu falava, não dá. Aí eu falava, não, eu vou ir ali, mas eu não vou beber. Passava 15 minutos, eu estava bebendo. Era uma guerra. Mas eu me lembro que sempre no outro dia eu olhava para o céu e eu falava, Senhor, não dá. Eu não consigo fazer isso. É como se isso fosse mais forte do que eu. Eu não consigo. Não dá. E eu me lembro que eu até chorava, eu falava, eu não sei o que fazer porque eu não consigo. Mas aí, o Espírito que nós falamos aqui, o Paracletos, ele já estava trabalhando.
Ele estava trabalhando em coisas que eu nem imaginava, nem sabia. Deus, ele já estava trabalhando. Tem gente que, não, eu não vou para a igreja porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não, venha do jeito que você estiver. Venha do jeito que você está. Mas eu fumo, Cauê, mas eu uso droga, não é bom. Não, venha a nós, vem. Todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, do jeito que você tiver, venha. Se eu fosse esperar eu ser liberto de algo para estar aqui, eu nunca estaria aqui. Se eu tivesse na minha mente, eu só vou ir quando isso acontecer, nunca você ia estar me vendo aqui. Jamais eu entraria por essa porta. Eu vim do jeito que eu estava. Eu vinha no outro final de semana, eu saía, mas eu estava aqui. E já existia uma guerra dentro de mim. Mas nós precisamos ser sinceros, porque o Espírito que nós falamos aqui, o Paracleto, ele é ajudador. Ele não faz por você aquilo que você tem que fazer, mas ele nos ajuda. Então, quando a gente abre o nosso coração e a gente fala, Senhor, eu quero, mas eu não consigo, aí ele entra em ação. Agora, quando a gente, um dia, for ver, quando a gente não dá o primeiro passo, Deus, ele simplesmente não faz nada, porque é preciso que você queira. E hoje, graças a Deus, tem o quê? 8 anos que eu não sei nem o que é isso. E eu achava que eu não seria feliz sem beber. Eu achava que não tinha graça. Acho que hoje eu sou mais doido do que quando eu bebia. Eu preciso te dizer algo. Não existe nada que Deus possa transformar. Não existe nada que Deus não possa transformar. Eu sou uma prova viva disso. Eu não sei com o que você luta. Mas eu sei que quando eu comecei a ser liberto disso, eu comecei a ver o poder de Deus. Porque era algo que para mim eu não ia conseguir. Porque era mais forte do que eu. Aquilo é como se aquilo me consumisse, como se eu fosse movido por aquilo. E aí quando eu deixei, eu falei, cara, verdadeiramente Deus existe. E Ele existe mesmo. Quando nós damos o primeiro passo, tenha certeza, não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada nessa terra que Deus não possa transformar. Não existe homem, não existe mulher que Deus não possa transformar. Mas é preciso que a gente queira. Existe também a nossa parte. Existe também o nosso passo. Porque se nós mesmos olhar e a gente não quiser, nada vai acontecer. Amém? Aleluia. Romanos 7,19. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está sempre presente. É o que nós falamos, isso aconteceu comigo. É uma guerra entre o bem e o mal. Entre a carne e o espírito. Eu falei da minha vida como um exemplo, mas cada um sabe das suas lutas diárias. Cada um sabe aquilo que enfrenta, que enfrentou, que já passou. Mas é inegável que existe uma guerra dentro de nós, todo instante. Então, este Espírito que nós falamos, o Paracletos, pode passar o próximo slide, por favor. Nos mostrar a verdade, é o outro. É esse.
Ele vem para nos mostrar a verdade, para nos purificar, nos recriar e nos regenerar. Por isso, em 2 Coríntios 5,17 diz: se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo. Então nós nascemos de novo. Não existe, não há mais condenação sobre você. Não há mais condenação sobre nós. Agora, como que este Espírito ele flui dentro de nós? Como que eu sei que este Espírito ele está fluindo dentro de mim? Nosso pastor disse aqui outro dia: conhecereis a árvore pelos frutos. Qual tem sido os nossos frutos? O que nós temos feito? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmão, este Espírito que nós falamos aqui, ele não veio para te arrepiar, ele não veio para te consolar, ele não veio só para isso. Ele veio para transformar o seu caráter. O Espírito que nós falamos, ele não veio para nós sentir um arrepio. Ele não veio simplesmente para nos ajudar, não. Ele veio para transformar. Ele veio para transformar o meu caráter, transformar o seu caráter e imprimir o caráter de Cristo dentro de nós. Foi para isso que ele veio. Ele não veio só para melhorar a sua vida. Ele não veio só para melhorar você. O Espírito, ele está dentro de nós para formar Cristo em vós. Para formar ele dentro de nós. Foi para isso que ele veio. Não foi para a gente sentir um arrepio, para a gente vir aqui, nossa, hoje foi muito bom, ir para casa e pronto, está tudo bem. Não. Quando a palavra entra dentro de nós, quando aquela palavra que eu vim aqui pela primeira vez entrou dentro de mim, é como se ela tivesse mexido com o meu espírito, na minha mente. Uma única palavra pode mudar a sua vida. Uma única palavra pode mudar a nossa vida. Porque ela mudou a minha. Se ela mudou a minha, ela pode mudar a sua. A mesma palavra que um dia entrou no meu coração e mudou a minha vida, ela também pode mudar a sua.